Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos. Bebamos e brindemos com a água que é saúde, que é irrigação das nossas células, inclusive do nosso sangue e cérebro. Bebamos de 2 a 3 litros de água por dia, a favor da nossa saúde e da nossa integração com o planeta. Ao brindarmos, também me sinto livre, à vontade, para pedir que vocês brindem daí com os likes. Inscrições também são parte deste brinde de vocês. Os comentários são muito inspiradores, animadores e incentivadores do trabalho que se faz aqui. Comentem, por favor, e deem todo o apoio que puderem para divulgar o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Este debate que fazemos aqui é fundamental. Participar politicamente das decisões do nosso país é um direito, sobretudo, dever de todos nós. Pois nesse programa Fé e Luta, coloco hoje, nesta sexta-feira 12 de maio de 2023, a questão dos discípulos de Jesus e do próprio Jesus mesmo. Há certos movimentos ditos cristãos, movimentos de espiritualidade, que separam a sua espiritualidade do Jesus geográfico, do Jesus histórico, do Jesus temporal da Palestina do primeiro século, do movimento cristão. E assim se sentem à vontade para inventar e dizer sobre mais a sua experiência, suas experiências sobre Jesus e com Jesus, do que a respeito do próprio Jesus. Isto é enormemente arriscado, porque pode criar dogmas heréticos que encobre o Jesus da Palestina, o Jesus de Nazaré. As experiências de espiritualidade intensa podem colocar quem assim experimenta acima do Jesus histórico, temporal e palestino. Isto desce uma cortina de pessoalismos, experiencismos, entusiasmos que negam Jesus. No entanto, o Jesus histórico era operário, ele mesmo, conforme dizem os evangelhos, principalmente de Mateus e de Lucas. Um carpinteiro na oficina de seu pai José. E seu pai José, que foi espiritualizado também, se tornando protetor espiritual dos trabalhadores e trabalhadoras, antes disto era um operário, numa oficina de carpintaria. Quanto aos discípulos de Jesus, invoco aqui duas lembranças. Uma delas de que, quando no seminário, muito jovem, ainda muito fantasioso, com base naquela catequese de paróquia, catequese romântica,
espiritualista, eu entendia Jesus de forma muito superficial e não nas condições que aqui propomos agora. Fui completamente desiludido quando comecei, juntamente com meus colegas, as minhas colegas, a entrar no sentido do Jesus histórico. Apesar disso, o nosso professor de introdução à Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, de tendência conservadora como teólogo, tentou nos influenciar quando disse que, quando Jesus se encontrou com seus primeiros discípulos nas pescarias da Galileia, ele encontrou com empresários que eram donos de barcos e de redes e que contavam com empregados, descaracterizando completamente aqueles que os evangelhos descrevem como homens trabalhadores do enfrentamento de riscos em alto lago, em alto mar, tempestades, medos, para buscar a sobrevivência. Isso é coisa de trabalhador, coisa de operário. E Jesus montou a sua equipe com operários, com trabalhadores. Mais tarde, quando Saulo se converteu, ele também percorreu o caminho operário até o fim da sua vida, quando foi decapitado. Paulo se transformou, aprofundou a sua profissão de construtor de tendas para sobreviver sem depender de ninguém. Então Jesus era cercado por trabalhadores, por operários, e não por patrões, por empresários, mas por quem realmente intervinha na realidade, na natureza, através dos seus braços e do seu suor. Um outro que tentou desvirtuar Jesus, através de seus escritos e entrevistas de televisão, é o psiquiatra e escritor Augusto Cury. A favor da sua teoria da inteligência multifocal e do seja líder de si mesmo, ele torceu os fatos sobre os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, ao dizer que Jesus apanhou 12 homens despreparados, com problemas, e os transformou em empreendedores. Eu li os 5 livrinhos que Augusto Cury escreveu sobre Jesus. Ele falou mais dele ali ao escrever sobre Jesus do que sobre o palestino de Nazaré. Pode ser um excelente escritor, fantasioso escritor, um psiquiatra acusado pela Academia Brasileira como charlatão, mas sobre Jesus e seus discípulos, Augusto Cury não entende nada. Numa certa oportunidade eu escutei, numa entrevista de televisão, ao ponto de dizer que Pedro, o apóstolo de Jesus, era bipolar. Quase ri no momento quando eu ouvi isso, essa barbaridade. Bipolaridade quer dizer um transtorno do humor. Uma pessoa, num dado momento, se sente feliz, alegre, vibrante, dançarina, em instantes depressiva, triste, abatida.
saberia que Pedro passava por isso? Nos evangelhos não há nada sobre isso. Pedro, como trabalhador, como operário que passou a ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, sofreu isto sim, e disso Augusto Cury nada entende, uma pressão política impressionante, que o achatava. Por isso as preocupações dele para que Jesus não fosse a Jerusalém, face aos enormes perigos que realmente ocorreram. Por isso, o momento aquele de terror, de medo, de pavor, quando ele negou Jesus por 3 vezes. Aquilo não era brincadeira. Será que Augusto Cury aguentaria aquilo? Então, Pedro foi chamado por Jesus e neste envolvimento com Jesus, ele se sentiu como que dividido entre a nova proposta, o novo mundo apontado por Jesus, que iniciaria exatamente com eles, os discípulos, e o velho mundo, aquele da Roma, da guerra, da Roma violenta, da Roma das legiões militares, da Palestina ocupada militar e politicamente pelo estrangeiro, pelo poderio romano, e no meio de tudo isso a construção de uma comunidade que exigia calma, paz que é construída depois da solidificação da justiça. E disso os operários entendem muito bem. Me pergunto por que Jesus não se socorreu, afinal, de funcionários do Estado romano? Não se socorreu dos funcionários de Caifás, de Herodes, de Pilatos? E como não tem resposta para isso, a quintu vem pelos próprios discípulos que são operários, que foram operários, discípulos iniciais de Jesus, trabalhadores. Somente os trabalhadores podem abraçar e entender aquilo que Jesus propunha. Mesmo como operário, eles carregavam o fardo pesadíssimo do mundo vivido por eles até ali. Lembremos-nos que, no mínimo, numa ocasião, chegaram a discutir qual o lugar deles no reino que Jesus propunha, mostrando claramente que eles não entendiam de que reino Jesus falava, que não era o do modelo de César. Não era o do modelo davídico, seguido pelo templo de Jerusalém. Era um outro reino dentro do mundo, no meio de todos estes reinos, que exigiria deles muita fé e muita luta. Então, disputar lugares num reino alusivo, num reino ideal, num reino abstrato, é falta de fé. Aguardar um mundo pronto e arranjado é falta de fé. Disputar um com o outro qual é a sua melhor posição, quem é o melhor para esta posição, é falta de fé. Isto ocorreu sob a recriminação de Jesus, dizendo: olha, entre os maiorais, entre os que dominam o mundo, hoje a gente diria, na classe dominante, isto é assim. Mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor e sirva. O critério é o serviço, o desprendimento, é a entrega, é a luta
se nós quiséssemos entender melhor o que quer dizer serviço, a luta pela construção deste reino de amor, de justiça e de paz. Noutra oportunidade, já sentindo o ar da crucificação, o ar antes do julgamento, o ar da tortura, o cheiro de sangue do corpo esfolado pelos açoites de Roma, Jesus reuniu seus discípulos e lhes lavou os pés. Depois perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Então façam vocês também. Lavem-se os pés uns dos outros. Este é o critério do amor de quem segue. Primeiro, amar. Seguir Jesus é amar horizontalmente o outro, servir-lhe, ser-lhe solidário, lavar-lhe os terminais corporais mais expostos à sujeira e aos tropeços, que são os pés. Então, os discípulos de Jesus não eram empresários. Nenhum discípulo de Jesus sofria de bipolaridade, mas depressões enormes. Porque quem se propuser a aceitar a proposta de mudar o mundo, haverá de sofrer pressões enormes, tanto internas das suas consciências, dos seus sentimentos, da sua espiritualidade, na sua fé, em forma muitas vezes de confusões que vão e voltam. E a perspectiva de seguir, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, fé é isso, é seguir Jesus. Não Jesus inventado pelas igrejas, não Jesus fantasioso da glorificação, não Jesus que abençoa de acordo com o entusiasmo pessoal de cada um e à medida da espiritualidade de cada pessoa, mas o Jesus que continua sendo o mesmo, o Jesus da Palestina, o Jesus da oficina de Nazaré, o Jesus das barcas que são sacudidas pelas ondas dentro do lago da Galileia, pelo Jesus sacudido pelas dúvidas, incertezas e sofrimentos dos seus discípulos. É este Jesus em quem nós temos que crer. E crer nesse Jesus não é usá-lo em favor das soluções dos nossos problemas pessoais, mas crer neste Jesus é nos engajarmos na mudança do mundo no modo como ele fez e recomendou aos seus discípulos e discípulas. Hoje nós vemos e ouvimos, sabemos, temos notícias de pastores, pastoras, bispos, bispas, padres, bispos, cardeais, que se assemelham muito mais àqueles que queriam lugares ao lado de Jesus, num reino folclórico, no reino da glória dos glorificados nesse mundo, do que do modelo de discípulo que Jesus propôs, dos que servem, dos que lutam, dos que creem. A luta só é para quem crê. A luta só é para quem tem fé. A luta não é para fracos. A luta não é para fujões. A luta não é para pessoas que só esperam que Deus resolva tudo, sem que elas se envolvam também. A luta é para quem se envolve, para quem luta, para quem se dispõe a sujar as mãos, para quem se dispõe a se machucar, para quem se dispõe a sangrar os ombros carregando a cruz do mundo. Isto é fé. Quem não tem fé quer ir para o céu. Quem não tem fé quer benesses,
Quem não tem fé quer jardins coloridos, anjos, corais e encantos. Tenhamos fé e lutemos. Nosso mundo só se salvará agora, com pouco tempo para isso, pelas mãos dos seguidores, das seguidoras de Jesus que têm fé. Mesmo aqueles e aquelas que não professam assim, mas que lutam. É na luta que se identifica a fé. É a luta que testemunha a fé. É a luta que mostra a capacidade de entrega para mudar o mundo. Agora sim, mais do que nunca, abraços proféticos e revolucionários. E até o nosso próximo encontro na reflexão do Evangelho. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.